户上无量正宗。A motivação para falar sobre esse tópico é para que sirva de uma maneira, um meio, onde se possa remover os obstáculos às práticas espirituais das pessoas e que também sirva de uma maneira que as pessoas possam não embotarem sua fé ou frustrarem-se tanto que abandonem a espiritualidade. Estava vendo o depoimento de uma pessoa que falava na sua declaração, isso de forma respeitosa, sem uma crítica nefasta e negativa, é claro, de que ele era um ex-budista, ou seja, ele ficou muito tempo no budismo e ele teve muitas experiências nas comunidades diversas. Ele escolheu uma escola, uma tradição específica do budismo para se dedicar, e nessa tradição é onde ele ficou por mais tempo, longo tempo, estudando, praticando, recebendo ensinamento dos mestres, dos monges. Entretanto, chegou um certo momento da vida dele que ele começou a ter questionamentos. E esses questionamentos sobre a integridade, a veracidade daquela escola budista ou demais tantas outras escolas do budismo se deu devido a certos conflitos que surgiram mediante comportamentos humanos e maneiras como as organizações atuavam. Isso, de certa forma, quebrou aquela estabilidade de confiança que ele tinha nos ensinamentos como eles estavam sendo transmitidos. Isso é apenas uma colocação mais geral do fato. Mas o que acontece? Quando as pessoas vão seguir um caminho espiritual, muitas das vezes, elas esperam e têm expectativas de perfeição, tanto das pessoas que já seguem aquele caminho espiritual há mais tempo e que o praticam há mais tempo, como também daqueles que lideram esse caminho, daqueles que estão no lugar de professor, daqueles que estão no lugar de mestre. Mestre seria aquela pessoa que está ensinando. Buscando uma expectativa ilusória e fora da coerência, se observa que essas pessoas que ocupam esses lugares deveriam ter um alto nível de desenvolvimento espiritual e que determinados comportamentos considerados falhas humanas, erros humanos, não deveriam existir. Essa projeção de infabilidade, de perfeição que os outros devem ter, faz com que a pessoa que está dentro de uma comunidade específica, de um segmento específico, comece a se frustrar quando ele passa a observar o que nós podemos chamar, entre aspas, de falhas, de defeitos, tanto de praticantes mais avançados, como também de mestres que ensinam, que transmitem aquele ensinamento. A expectativa da pessoa de projetar uma santidade segundo o seu ponto de vista e também a perfeição nas pessoas é tão forte que começa a se quebrar dentro dessa pessoa a confiança, quando na verdade ela não vai encontrar isso exatamente. As deficiências que, assim consideradas, pelo ponto de vista da pessoa, observar as falhas, por exemplo, de mestres, de monges, de instrutores e professores, é uma postura, de certa forma, sem maturidade e que falta coerência. No sentido de que a própria pessoa não pode oferecer perfeição. Assim, ela busca exigir dos outros uma certa perfeição ao qual ela não é dotada. É importante ressaltar que isso não abre a observação, a cautela para comportamentos que sejam muito
destrutivos para as pessoas. Quando praticantes, professores, instrutores ou mestres têm ações e comportamentos que causem danos e traumas nas pessoas. Naturalmente, tais coisas devem ser observadas, mas não se refere aqui a essas atitudes mais extremas, mas sim de comportamentos triviais, conflitos e outros demais deficiências do ponto de vista daquilo que não está tão íntegro e tão inteiro assim, não se tratando de atividades que culminam em um grande dano ao outro. Assim, quando as pessoas vão para um caminho espiritual esperando essa perfeição, elas vão se frustrar com aquele caminho espiritual e elas então assim vão abandoná-lo. Mas muitas das vezes não só abandonam aquele caminho espiritual, elas acabam abandonando a convicção espiritual, a espiritualidade, e passam a não aceitar nenhum tipo de caminho espiritual. Um outro tópico importante a ser observado é que muitas das vezes as pessoas elas acreditam as escolas espirituais, as tradições, como se fossem uma grande panaceia que poderão resolver todos os seus problemas e que poderão garantir a cura de todas as suas doenças. Assim, quando as pessoas estão seguindo um caminho espiritual e praticando os seus métodos, naturalmente isso pode resultar em benefícios para a sua saúde. Entretanto, quando as pessoas estão com problemas de saúde, elas devem procurar um tratamento médico, seja na medicina oriental, seja na medicina ocidental. O caminho espiritual, ele não tem por meta, e não é o seu objetivo, curar doenças, mas sim que a pessoa alcance realização, que se liberte do sofrimento, que desperte a sabedoria. Assim, quando as pessoas depositam expectativas também em determinadas escolas taoístas, ou budistas, ou hinduístas, de curar-se de depressões, de curar-se de doenças que por hora a medicina não consegue reverter, essas pessoas podem se frustrar no sentido que mais adiante, durante anos, de repente, não tem nenhum resultado. Não se curou a depressão, não se curou aquela doença crônica. Muito se fala e se expõe de várias pessoas que alcançaram a graça de se curarem de depressão, de se curarem de doenças que a medicina não consegue reverter. É claro que isso é uma possibilidade, isso é algo que está disponível, porém, isso não é uma definição. As escolas taoístas, as tradições taoístas, elas não se definem dessa forma. E não é a meta curar doenças. Como não é a meta do hinduísmo e do budismo curar doenças. É a prática para atingir a realização. Assim, também, se as pessoas não tratarem com cada coisa em seu lugar, elas se frustrarão e se decepcionarão naquele caminho espiritual. Um outro fator importante de expectativa, além desses que também desaponta as pessoas, é quando elas têm uma emoção muito forte, no sentido que seus pedidos, suas orações serão atendidas e aquelas necessidades que a pessoa tem na vida dela, então serão supridas, atendidas, ela chegará àquele resultado. Esse tipo de expectativa também pode levar a uma grande frustração, pois o tempo vai passando e de repente aquela graça que a pessoa busca, aquela realização, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito das coisas materiais e relacionais, não ocorre. Então a pessoa pode julgar que não está sendo atendida, que não está sendo ouvida, ou que suas práticas ou aqueles métodos de fato não funcionam. Também essa expectativa, esse depositar a responsabilidade em divindades, em santos, em deuses, pode frustrar as pessoas, onde ela transfere a responsabilidade do cuidado com sua vida e da resolução dos seus problemas a outrem, seja esse alguém que está além da matéria, que é invisível à percepção comum. Isso também precisa ser muito observado e
se perceber a coerência e a incoerência nesse tipo de expectativa. Uma outra coisa muito importante que se deve ressaltar dentro das tradições orientais, dentro do taoísmo, por exemplo, ou budismo, o hinduísmo, que são as tradições mais antigas desse mundo, é que é muito comum as frases que são escritas em inglês e em linguagem europeia, que diz assim: quando você vai entrar para esses caminhos, não é algo que você vai com uma crença cega, é algo que você precisa entrar, estudar e testar e obter a prova por si mesmo. Ou seja, alcançando os mesmos resultados que outros alcançaram, para que comprove em si mesmo a veracidade daquele sistema, daquele método. Essas palavras, elas geram um encantamento muito grande e podem gerar uma falsa visão e um falso entendimento das pessoas. Mesmo que de fato essas palavras, elas realmente são ditas, porque o caminho espiritual do taoísmo, ele não é um caminho cego, onde a pessoa apenas obedece um comando e faz aquilo que é a ele ditado. O fato é que essa palavra, ela pode estreitar o entendimento da pessoa no que tange vários aspectos da tradição oriental. Por exemplo, o taoísmo ficou muito conhecido no Ocidente como um mero caminho proselitista, porque naqueles tempos, nos anos passados, nos anos 70, anos 80, por exemplo, muito do que se trouxe dos ensinamentos taoístas para o Ocidente foram norte-americanos e europeus daquela época que trouxeram ideias mais dos textos que nós chamamos de clássicos de sabedoria. Então se passou a ideia que isso era um tipo de cultura espiritual proselitista, ou seja, de discursos de especulação intelectual filosófica, e que não envolvia o místico, que não envolvia a devoção, que não estava inserido ali o contexto dos santos, das divindades, dos protetores, das oferendas. Assim, desassociado esse aspecto devocional do taoísmo, se passou uma ideia de algo que se sentava para ler textos e discutir seus significados. Puramente uma ação do eu, puramente uma ação do mero intelectualismo. Então, quando a pessoa entra nesse caminho e ouve ou lê os ditos que você vai observar por si mesmo, fazer o teste por si mesmo, e não vai acreditar naquilo que você não experimentar, ela pode estreitar essa visão e entendimento. E quando dentro da cultura espiritual que ela estiver inserida, da escola que ela estiver inserida, seja ela o hinduísmo, que é uma tradição milenar, seja ela o budismo, que é uma tradição milenar, ou o taoísmo, que também é uma tradição milenar. Quando ela for inserida em conceitos de divindades, conceitos de milagres, conceitos de graça divina, conceitos de transcendência espiritual ou de mistérios, ou seja, aquelas afirmações e aquelas explanações que estão além dos sentidos, da checagem que os sentidos comuns podem dar. Quando se fala, por exemplo, dos planos celestiais dos imortais e dos deuses, os sentidos comuns não podem checar isso. Quando você fala que um determinado setor da sua cidade tem um lago e um banco verde, naturalmente você pode se locomover àquele lugar e testemunhar por si mesmo a realidade da existência desses objetos. Mas ao falar de certos seres divinos ou de certos mundos, isso não pode ser atestado de forma pelos sentidos mais comuns, pois eles são revelações de seres, de mestres que tiveram experiências devido às suas práticas ao longo de muitos anos. E é uma visão que ele pôde alcançar. Então, para conseguir um testemunhar real dessas realidades metafísicas e que estão mais além da matéria comum, é preciso que a pessoa alcance aquelas mesmas condições e poderes internos. Assim, quando esses aspectos de devoção, de oferendas, de invocação a uma divindade, a uma deidade, quando esses conceitos da intervenção, da misericórdia,
da intercessão espiritual passam a ser inseridos, a pessoa pode se chocar com esse aspecto específico de que é uma cultura meramente racional, de raciocínios e deduções teóricas e lógicas, pois aqui entra o fator da transcendência do limite do intelecto, do limite do raciocínio de comparação, da tangibilidade que os sentidos do ouvido, da visão e da fala podem ofertar. Nessa limitação dos sentidos, quando se entra nesses aspectos místicos, que são o mistério, como nós chamamos, que é a parte invisível, a pessoa só pode ter a experiência se ele tem um esforço de prática interna e consegue, então, assim, alcançar visão. Mas não essa visão que é uma fantasia, uma projeção de sugestão, como a pessoa está aqui sentado, começa determinadas práticas naturais que existem na tradição e começa a ver várias luzes ou seres místicos voando no ar. Não essa projeção fantasiosa que tem a ver mais com a vaidade, com o orgulho do indivíduo ou carências da pessoa que, quando tem essas visões, ela tem para quê? Para falar aos outros aquilo que viu. Ela não tem para ficar só consigo. Geralmente, quando experiências reais e verdadeiras do invisível acontecem, sejam as pessoas laicas, ou seja, aqueles que não são monásticos, sejam os mestres, sejam os monges ou sacerdotes, na maioria das vezes nós nos silenciamos. Essas visões, elas não são relatadas e elas não são expostas às pessoas. Essas visões podem ser expostas ao mestre orientador, quando necessário, para algum auxílio de entendimento ou aprofundamento que for benéfico. Ou os mestres mais seguros e sustentados na sua experiência podem revelar algumas dessas visões para os discípulos no sentido de expressar e revelar as possibilidades da condição divina do ser humano. Portanto, as pessoas às vezes que têm incontáveis tipos de visões, elas naturalmente podem estar sendo apenas pessoas que estão projetando com a motivação do orgulho e da vaidade autossugestões e, para isso se confirmar, elas terão que falar aos outros sobre tais coisas. O que na tradição oriental não é algo que é sábio e não é algo que acontece de maneira solta, de forma não criteriosa. É uma tradição mais de silêncio e de guardar os mistérios que se experimenta e vive para si. Portanto, esses aspectos mais devocionais, mais da entrega, da paciência de prosseguir, isso tudo pode também frustrar a pessoa quando ela acha que aquele caminho espiritual é só um caminho de mera discussão filosófica e não desse aspecto transcendente do mistério, do oculto, do não tangível aos sentidos. É importante observar que quando uma pessoa se frustra, devido a que ele começa a entrar em contato também com características de folclore ou superstições que estão ligadas àquela determinada tradição oriental, como também as tradições espirituais ocidentais possuem as suas superstições, os seus dogmas. A tradição oriental, seja o hinduísmo, seja o budismo, ou como, por exemplo, a nossa tradição, o taoísmo, ele vai ter nele inserido folclores populares, crendices populares, superstições populares, fantasias populares. Cabe a cada um não julgar isso de forma severa, como se isso invalidasse toda a sabedoria milenar que foi construída a partir de experiência e esforço dos mestres e pessoas do passado. Mas cabe a cada um filtrar isso e abraçar aquilo que considera real e válido para si mesmo, mas respeitando esse folclore, essa cultura, ou respeitando essa superstição que possa estar inserida naquela escola e naquela tradição que ele segue. Caso a pessoa não faça isso, ela vai se frustrar, se decepcionar e vai observar naquela escola ou tradição que ela segue um defeito muito grande. E ela vai abandonar aquela escola.
Mas não só a escola espiritual ela abandona, ela pode abandonar a espiritualidade. E às vezes as pessoas elas vão para esses movimentos que são considerados movimentos espirituais, mas que juntam, ou a palavra mais correta, plagiam pedaços de tradições milenares. Uma parte de uma parte de outra, outra parte de outra, e segue uma ideia de não ter uma reverência a um professor. Os professores, eles são reverenciados não como superiores, mas como alguém que doa seu tempo, sua experiência e o seu trabalho para desenvolver certo conhecimento ou certa conquista para aqueles que estão buscando a mesma coisa. Então, um professor, um mestre, ele não é visto como alguém superior, mas como alguém que alcançou habilidades e desenvolvimento fruto de longos anos de prática. Então, essa pessoa é reverenciada porque ela facilita o caminho do discípulo. Se um discípulo vai caminhar por 80 anos para conseguir esclarecimentos a respeito de métodos, o mestre que já alcançou essas experiências, já passou por as dificuldades, pode facilitar que essa trajetória do discípulo seja muito mais curta. Então, os mestres facilitam o caminho do praticante e o esclarecimento. Mas não existe essa relação de superioridade de uma pessoa a outra. Mas a reverência é fundamental para que haja essa transmissão de coração a coração. E às vezes, quando as pessoas saem para esses movimentos, chamados modernos, que inserem neles incontáveis teorias de todo tipo de caminho espiritual milenar antigo, eles, na verdade, estão se enchendo de intelectualismos, informação intelectual, meramente discussão intelectual, e chegará um momento que essa discussão intelectual não será suficiente, porque a amargura do coração não se dissipará com isso. Os sofrimentos, as angústias continuarão ali. Pode existir uma falsa ideia de progresso, mas não há paz, não há felicidade, que é o fruto da prática interna e da ausência de confusão. Assim, a pessoa pode, de repente, negar completamente a noção de espiritualidade, de que é um ser espiritual, de potenciais infinitos e que tem origem divina, e começar a seguir caminhos racionais que são puramente materialistas, ou seja, focados em resultados imediatos e focados numa estrutura de um eu que está separado de todos e que precisa sobreviver nesse amontoado de incontáveis eus que estão em ferrenha competição entre si. Por isso é muito importante observar esses tópicos no caminho espiritual e entender essas direções para que se possa observar a si mesmo e não criar frustrações que façam com que a pessoa abandone sua própria essência, seu próprio coração, devido à decepção tão acentuada que pode padecer. Para finalizar, existe um fator que aconteceu, que também demonstra muito isso. Há muitos anos atrás, isso faz muito tempo, atendia em um consultório médico e esse doutor, na época, ele relatou que na fase da juventude dele, ele queria muito ir para o seminário, ele queria se tornar um sacerdote ou padre, como dizem aqui, do cristianismo. Então ele foi, ingressou no seminário e ali ficou durante seus estudos. Entretanto, lá ele começou a ter muitas decepções e frustrações porque ele via comportamentos inadequados por parte dos padres, que tinham um nível superior de formação, por parte dos professores, e assim ele se decepcionou muito com aquilo e ele saiu do seminário. Ele também se decepcionou com os colegas que estudavam junto dele, por causa ele achava que essas pessoas
deveriam ter, de certa forma, uma certa santidade, uma certa perfeição. Encontrando ali pessoas naturais, ele se frustrou. Isso é muito orgulho e muita vaidade. Naturalmente, ele poderia ter se formado se ele entendesse que as pessoas possuem suas deficiências. E ele poderia, com qualquer deficiência que existisse, assim considerada, estar ajudando pessoas no caminho espiritual mediante a conclusão do sacerdócio dele. No caso, se ele fosse seguir esse caminho em específico. Então, baseado nas frustrações, decepções que ele encontrou, querendo encontrar a perfeição onde não existe, ele abandonou um desejo muito forte que ele tinha. E o que levou a abandonar isso? A imaturidade, o orgulho, a vaidade e a arrogância. É muito importante ter uma coerência no sentido de observar essas deficiências que outra pessoa pode estar manifestando. No sentido de o quanto esses defeitos assim ditos estão sendo defeitos comuns ou estão sendo assim considerados defeitos que estão causando dano significativo à vida de indivíduos. Nesse caso, é necessário afastar não da escola e da tradição espiritual, mas sim da pessoa em si. É necessário não responsabilizar a escola, mas sim aquele indivíduo. Observando de uma maneira coerente, se pode então ir superando as dificuldades que se pode encontrar em toda a comunidade espiritual, seja hinduísta, seja taoísta, seja budista.